Olá, sejam muito bem-vindos a mais um comentário semanal na nossa série Weekly Thoughts. Desta vez será o último de 2021, uma vez que vamos entrar numa breve pausa para as festas de Natal e de Ano Novo. Mas terminamos da melhor forma esta temporada de 2021 com um pensamento no feminino, uma convidada que eu tenho muito gosto em ter comigo e que passo a apresentar, Paula Lobo Ascensão, diretora de comunicação do Compete 2020, conselheira na Comissão para a Igualdade de Oportunidades e membro da Empower Brands Community. Olá, Paula. Em primeiro lugar, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada eu. É um prazer para mim falar de uma temática extraordinária que é direitos humanos. Quando falamos em igualdade de género, eu não consigo tirar a igualdade de género dentro de uma temática que é tão abrangente, que é os direitos humanos. E todos nós queremos um mundo melhor. Quando falamos de um mundo melhor, é um mundo mais igualitário, um mundo mais equilibrado. Estamos a falar de uma temática que tem 100 anos. Todos nós parecemos cansados com esta coisa de igualdade de oportunidades, feministas, temos tanto ruído em torno da temática que eu espero conseguir desmistificar este ruído do feminismo, do assédio sexual, da violência e pôr isto naquilo que me parece que é o padrão, aquilo que é o lugar normal, que é, estamos a falar de pessoas. Pessoas são mulheres, homens, transexuais, é a mesma coisa. Estamos a falar de direitos humanos. Quando eu digo que esta temática tem 100 anos, há 111 anos as mulheres deixaram de ser propriedade dos maridos. É um bocadinho assustador para nós, nesta geração, mas eu tenho 50 anos, metade do meu tempo, se eu pensar que a minha avó era propriedade do meu avô, é um bocadinho assustador. Mas era verdade. Portanto, e se pensarmos que só na República é que as mulheres com ensino superior é que podiam votar, ainda é mais assustador. Se pensarmos que só depois do 25 de Abril é que as mulheres puderam votar e puderam sair do país sem autorização dos maridos, é quase irreal para nós, é mesmo irreal. Portanto, nós estamos a falar basicamente de olharmos para uma pessoa que, pelo facto de ter nascido mulher, é considerada propriedade de alguém. E nós não somos propriedades de ninguém. Homens e mulheres não são propriedades de ninguém. Nós somos propriedades de nós próprios a partir do momento em que nós crescemos. E é esta mensagem que eu espero conseguir transmitir. Nós somos seres humanos inteiros, seres humanos com vontades, com direitos e com deveres, independentemente do sexo com que nascemos ou da cor com que nascemos. Portanto, o tema da igualdade de oportunidades eu coloco no tema dos direitos humanos. Não há diferença entre falar de mulheres e homens e falar de direitos humanos. E é neste contexto que eu quero falar, dentro dos direitos humanos. E deixe-me só pegar aqui um bocadinho, porque no fundo o tema liga-se muito com a atualidade. Eu queria também trazer um bocadinho este ponto. A Paula, de facto, também escolhe este tema porque no passado dia 25 de novembro foi, por exemplo, o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Só este ano, e estava há pouco a referir dados históricos assustadores, só este ano já morreram, segundo dados oficiais, 14 mulheres vítimas de violência doméstica. A juntar-se também a estes dados dramáticos e mais uma vez... A violência é um exercício de poder. Uhum. É um exercício de poder tão mau entre mulheres como um pai que bate num filho ou um filho que bate numa mãe. Portanto, é exercício de poder puro. Normalmente nós tendemos a achar que isto são situações historicamente
dentro de uma lógica de patriarcado. Nós assumimos isto como são crimes passionais. Os crimes passionais têm uma lógica legal muito pouco dura, como se pudéssemos matar alguém porque nos deixou de amar ou porque gosta de outra pessoa. O exercício da violência é sempre um exercício de desrespeito pelo outro. É tão mau entre um homem e uma mulher, como um homem com um homem, como um homem com uma criança. Portanto, a violência doméstica continua a ser aceite numa lógica de patriarcado e continua a ser muito uma lógica de poder, de orientação de poder. E eu colocava isso naquilo que é, e o poder é, quando eu exerço o poder porque aquela coisa é minha, portanto aquela coisa minha. A ideia da propriedade, não é? A propriedade. Portanto, mudar mentalidades é muito, muito difícil. Demora muitas gerações, portanto todos os sociólogos e antropólogos sabem e filósofos têm noção de que mudar mentalidades é complexo e a sociedade tem que fazer um trabalho todos juntos, e muito mais rápido do que está a fazer, Depois podemos ter noções e pensar a violência doméstica em situações mais dramáticas, de pessoas com problemas de alcoolismo ou com problemas de droga. Mentira, a violência doméstica... Com baixa escolaridade também, não é? Não, ela é transversal a toda a sociedade, porque obviamente se eu sinto poder sobre alguém, eu posso bater em alguém. Eu posso descarregar a minha ira em alguém que está lá, alguém que me serve. Portanto, é esta lógica de poder, de propriedade que ainda existe enraizada em nós e que nós temos que trabalhar todos como sociedade para desconstruir. Nós não podemos ser violentos para ninguém só porque nos apetece. Eu não posso chegar a casa zangada na vida e dar um estalo aos meus filhos. O mesmo se passa com alguém ou um homem que mata a mulher que assume como propriedade. Portanto, esta lógica centenária é que só tem 100 anos. Na história da humanidade, 100 anos não é nada. Portanto, isto está enraizada e é passada de pais para filhos. Mesmo que nós assumimos que não queremos, nós cultivamos uma cultura patriarcal. E é difícil quebrar isto se não trabalharmos todos, homens e mulheres, para mudar esta lógica de cultura patriarcal que nós temos. As mulheres não são propriedade de ninguém. Não são. O foco tem que estar na educação, Paula. O foco tem que estar na educação. A educação parece-me... Como é que se muda, inclusivamente, esta visão da igualdade de oportunidades, não é? Muda-se na primeira infância. É na primeira infância que nós temos que mudar. Com muito trabalho nas escolas, que já está a ser feito, e muito trabalho com os pais. Há 2 níveis. Há um nível de tentar tirar de estereótipos tão simples como ter bonecas para meninas ou carrinhos para meninos. Estamos na época de Natal. Estamos na época de Natal. Ou ferros de engomar para as meninas, ou caixinhas com serviços de chazinho para as meninas, e os rapazes brincam com comboios. Eu assumo que eu sempre odiei bonecas, não sei porquê, mas não gosto de bonecas, sempre gostei de carros e de comboios. Eu adoro viajar, portanto fui uma mulher que fez o percurso que as mulheres hoje em dia fazem, apostei na carreira e fui mãe tarde, o facto de ter conhecido tantos países deu-me uma dimensão muito grande para perceber que nós somos tão felizardas de viverem na Europa. E é horrível quando nós dizemos somos felizardas de viver na Europa, quando Portugal, não sei se sabe, Maria José, mas
Portugal tem o segundo pior índice de conciliação da vida ativa entre trabalho e vida familiar. As mulheres portuguesas são das mulheres que mais trabalham fora de casa, mas são as mais penalizadas em trabalho de casa. Portanto, elas continuam, não há um equilíbrio. Uma mulher trabalha 8 horas por dia, chega à casa e trabalha mais 2 ou 3. Portanto, nós estamos na cauda da Europa, dos 27 Estados-membros, em termos de conciliação da vida ativa. Os homens continuam a não partilhar aquilo que é dos dois, que é a casa e que são os filhos. O que não permite que as mulheres sejam mais ativas em termos políticos, em termos sociais. As mulheres têm uma carga gigante de trabalho, gigante. E isto tem que mudar. E como é que muda? Muda se as crianças aprendem com modelos. Mais importante do que dar livros ou que mostrar vídeos as crianças, quando são pequeninas, muito pequeninas, aprendem com modelos. E veem o que a mãe faz e o pai faz. Isto é fundamental. Se o pai e a mãe partilharem as mesmas funções e forem progenitores, na verdadeira acessão da palavra, o pai faz a mesma coisa que a mãe, não ajuda, partilha. A partilha do tempo, a partilha de limpar o pó. A criança aprende que a casa, a mãe não é a cuidadora, o pai e a mãe são os cuidadores e o pai e a mãe trabalham e têm as mesmas funções. Isto para mim é o mais importante. Os modelos, nós temos que rever os nossos modelos. E acho que há um trabalho muito... a nova geração tem feito um trabalho excepcional. Acho que há homens que são excepcionais e que partilham e que fazem tudo. E neste momento já temos uma inversão de papéis, portanto... E isso é excepcional. As crianças aprenderem que o pai não é o homem que trabalha, que era a visão que nós tínhamos há 60 anos ou há 70 anos, que é o homem que trabalha, que traz o dinheiro para casa, e a mãe tem um trabalho menor e chega, vai para a cozinha, põe a mesa, tira a mesa, cuida dos filhos, faz os trabalhos com os filhos e o pai descansa. Portanto, esta visão, que não é uma visão, que é a visão normal de um casal normal, porque estamos a falar de um país em que 10% das pessoas podem ter uma empregada doméstica, portanto, é muito difícil se nós não mudarmos os modelos de casa. É em casa que nós educamos os filhos, não é na escola, é em casa. E é em casa, que se estimula tudo, não é? É em casa que se estimula tudo. É em casa, desde que eles são pequeninos, desde que eles nascem, desde que é o momento em que a mãe permite que o pai pegue no filho e lhe dê de mamar, lhe troca as fraldas e a criança aprende que há 2 progenitores. Não há uma mãe cuidadora e um pai que aparece de vez em quando. Portanto, o pai e a mãe são os 2 ativos na educação da criança. E são papéis complementares, como é óbvio, mas no que toca ao tempo que se passa em casa e com a aprendizagem dos filhos, claramente temos que mudar o paradigma. E os pais têm que ser responsáveis, têm que ter o cuidado de mudar determinadas coisas, porque as crianças aprendem com modelos. Eu costumo dizer, mais importante do que se diz é o que se faz. Os paradigmas demoram tempo a mudar, demoram muito tempo a mudar. E temos que o fazer todos, não podemos fazê-lo sozinhas. Se nós pensarmos que metade do mundo é feminino e que metade do mundo das mulheres são excluídas do mundo do trabalho, estou a falar de uma parte significativa da Ásia, da Arábia Saudita, o mundo seria muito melhor, seria muito mais rico, seria muito mais humano,
se nós trouxéssemos e olhássemos para um ser humano que só porque nasceu mulher não é menor, tem cérebro e tem um cérebro excepcional. Portanto, se nós olharmos não só para a nossa casinha, mas para o mundo inteiro, e todos nós tentássemos mudar o mundo, eu acho que era fundamental. É uma ótima mensagem para esta época de Natal, é sem dúvida, deixa-se aí também já esta reflexão para dentro de casa. Quando se vai fazer as escolhas, começa logo aí a igualdade de oportunidades, dando oportunidade às nossas crianças de escolher o que querem para brincar. O que querem para brincar. Uma criança brinca com qualquer coisa. Brinca. Portanto, somos nós, a sociedade, que conduzimos os rapazes para os brinquedos de rapazes e as meninas para os brinquedos de meninas. Nós não nascemos com a ADN a gostar de bonecas. Vamos deixar as crianças brincar com o que elas querem. Em casa é tão simples, nesta altura de Natal, se todos cozinharmos. Vamos pôr todos a cozinhar, todos a fazer a comida, a pôr a mesa, todos sem sobrecarregar ninguém e a brincar. O Natal deve ser uma brincadeira e a família deve partilhar o Natal como um espaço de aprendizagem. E isso eu acho muito importante. E é uma forma, se calhar, uma etapa, num momento tão festivo e tão humano, de nós incorporarmos, nós próprios, formas diferentes de fazer. A mãe cuidadora e o pai cuidador. O pai cuidador, eu acho que um homem quer ser cuidador, se nós também deixarmos. Sem dúvida, sem dúvida. Para terminarmos, eu vou pedir, como sempre, uma sugestão. Tenho duas. Fazer. Então, vamos a isso. Duas. Tenho 2 livros de crianças. Em vez de... eu sou fã de livros e acho que os livros são a base da educação. E tenho 2 livros extraordinários. O Noah, da escritora Susana Ferreira, com ilustrações da Raquel Costa. O Noah é um livro sobre sentimentos, sobre uma menina que vive com o avô. Portanto, são 2 gerações diferentes e ela descobre a vida do avô. Portanto, é um livro muito bonito em termos de ilustrações e é muito bonito em termos de... As crianças são de uma doçura extraordinária e nós precisamos de recuperar essa doçura para nós. É um livro para crianças, mas é um livro para adultos também. Eu acho que era uma boa prenda para nós. Uma ótima sugestão. Mais? E para que serve? É um livro simples, inteligente e divertido que apresenta a ciência às crianças. De uma forma muito simples, ele apresenta a ciência e mostra como é que tudo é ciência. Tudo. Nós estamos aqui, estas paredes são... Como é que estas paredes são de ciência? Como esta água é ciência? Portanto, é ciência descomplicada. Portanto, eu tentei dar emoções e ciência. Não são dicotómicas. Eu sou uma mulher de ciência e sou uma mulher de emoções. Portanto, não há dicotomia entre a ciência e as emoções. E a ciência, para mim, é a base do conhecimento. Portanto, são as minhas 2 sugestões. Muito obrigada, Paula. Muito obrigada. Eu é que agradeço, foi um prazer. Imensa esta participação na nossa série do Empower Brands Channel. Este pensamento, não poderíamos ter o pensamento melhor para entrar no nosso período de pausa. Toda a família faça o jantar de Natal.
Eu espero bem que sim, fica aí, sem dúvida, essa sugestão também. Paula, muito obrigada e eu quero Agradeço. encontrá-la em breve. Um beijinho. Um Fique bem. beijinho, muito obrigada. E já Adeus. agora, bom Natal, boas festas. E já sabe, quanto a si, vamos continuar com as nossas séries, sempre em estreia no nosso canal, séries originais que deve conhecer. Basta também ativar as notificações para ficar a par destas estreias. Não tarda nada, temos aí mais um episódio, vai estrear já na próxima semana mais um episódio da série Mudar para Melhor com Fátima Lopes. Não perca esta grande estreia e se ainda não viu o segundo nem o primeiro episódio, então pode ir ao nosso canal, pode ver estes 2 episódios, pode atualizar-se em relação à temática e depois acompanhar-nos na próxima aventura pelos mares do Norte com Fátima Lopes nesta série Mudar para Melhor. E quanto a nós, já sabem, é um período de pausa, vamos para festas de Natal e de final de ano. Os nossos pensamentos em voz alta vão estar de regresso a partir do dia 15 de janeiro. Até lá, fique bem, não se esqueça, fique com as nossas séries, com os nossos conteúdos de excelência.